Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombradas. Tio Spook aqui novamente para a parte final, eu espero, do nosso queridíssimo Voves, o contador de histórias. Novamente, tem coisas que são interessantes, tem coisas que realmente valem a pena e tem coisas que são muito questionáveis. O que eu gosto bastante é que nós temos algumas coisas que são amostragem de maneira real, ou seja, que acontecem, e coisas que são parte de um mundo de criação, da ilusão, da mente do indivíduo, ou mesmo do marketing pessoal que ele faz. Lembrando, a casa dele tem um pôster escrito: esta casa aqui é amaldiçoada, venham ver, venham conhecer a casa. Ele ganha dinheiro com isso. Lembrando, ele quebrou financeiramente com essa questão da casa. Ele achou que fosse a última casa que ele ia morar, ele saiu de uma casa gigante no interior para morar então numa casa mais enxuta, repleta de problemas, dificuldades, e uma funerária dentro da casa. Ele até agora não conseguiu arrumar isso, precisa de grana para pagar não só as taxas da casa, que a pastora que morou anteriormente negou-se a pagar, e ele tem que arcar com todas essas dívidas. Então, nada mais justo que ele cobrar para as pessoas assistirem, ver uma casa assombrada. É assim mesmo que a coisa funciona, ok? Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está pisando, tá? Infelizmente, num país cristão, no caso eles, né? Tudo é o diabo, tudo é o demônio, e não existe nomenclatura no sentido de... não existe tanta informação relacionada ao critério espiritual, ou seja, espíritos, porque acaba caindo em magia, esoterismo, misticismo, e não é este realmente o lugar onde vocês vão achar respostas sobre o que são as consciências de pessoas que trafegam junto à espiritualidade. Não é dentro do esoterismo. Infelizmente, não. O esoterismo é salpicado de achismos, e aí é o grande problema. Vamos continuar, tá legal, gostei. That kid hit the floor with the vengeance. Oh, wow. And that was the end of the video and the end of them being here. Uau! I mean, that fucker. Ele tá falando do espírito que chutou o balde. Literalmente o espírito ficou tão revolto que chutou o balde. That's just about the way I kicked it. That kid, he hit that floor. I know it had hurt. Hey, for a drink. That's comforting. So, that room over there, originally, when this house was originally built, that was a coal bin, because they had a coal-fired furnace. And then after they got rid of the coal furnace, they went to a fuel oil furnace. There's 250-gallon oil tanks in there that I had to figure out how I'm going to get out of this. But anyway, that room supposedly is one of the evil spirits that I have been told by numerous people is Carl Watney, the second one. Ele fala que aqui é o lugar onde existe o segundo evil spirit, né? Um espírito maligno. Coitados dos espíritos. Os caras já são tudo zoado na vida. Imagina, você ao longo da sua existência é humilhado na escola, é ofendido na vida, o seu chefe te humilha, te ofende, teus pais te odeiam e não sei o quê. Você cresce, tem lá, tenta ter a sua família, né? Acha uma pessoa para passar o resto da sua vida, tem a sua família, teus filhos te menosprezam, teus filhos te ofendem, quando você morre você é chamado de evil spirit ainda. Você fala, caracoles, agora não, porra, passei minha vida toda me ferrando, agora vem o velho e me chama de demônio maligno, um evil spirit, um espírito do mal, pô, até depois de morto eu sou ofendido? Que palhaçada é essa? Coitada da consciência que tá ali, né? Um pobre mortal que só tá olhando falando, mano, peraí, você tá me ofendendo? Eu tô sofrendo bullying? Eu vou ligar pro sindicato dos demônios? Eu vou ligar lá pro sindicato dos espíritos? Que porra é essa? Não é possível? Eu vou evocar aqui o sindicato das goetas e vamos ficar aqui discutindo sobre quem realmente é um demônio maligno? Como você ousa falar que eu sou um espírito maligno? Eu sou só um espírito mundano normal? Então, assim, as pessoas colocam denominações em coisas que são tão absurdas, sabe? Tipo assim, coitada da consciência que tá ali, sendo chamada de espírito maligno. O espírito olha pro lado e fala, mano, eu sou maligno? Você é um puta velho mentiroso?
E vem falar que eu sou maligno? Ê, olha pra você, meu. And apparently Mr. Walkie was the type of person who'd like to do nasty things to female bodies. Ah, fala sério. Ah. Bom, é o seguinte, pelo que entendi, tem um espírito maligno lá, que ele acredita que em vida era uma pessoa que fazia coisas ruins com corpos de mulheres, né, mortos. Veja, deduzir essas coisas tirando do cu é horrível. Então o cara acusa pessoas que moraram na casa e que trabalharam na funerária de molestar cadáveres. Claramente o cara não tá lá para se defender, o cara morreu. Então assim, o cara tá deduzindo coisas, não tem provas disso. O cara deduz, por quê? Porque se tem uma energia maligna dentro da casa, provavelmente é porque os antigos moradores eram criminosos. Veja, se você consome droga, se você utiliza qualquer droga, cocaína, heroína, maconha, crack, o que for, você vai atrair esses seres iguais, na mesma vibração, ou pior até. Porque são seres agressivos, são seres que consomem essas drogas, são seres que potencializam sua agressividade para aumentar até o nível de consumo. Cara, então assim, se eu chego na casa e vejo que existe um espírito de cocaína, eu não vou julgar dizendo, puta, quem morou aqui era um viciadaço em cocaína. Não, não vou. Até porque todas essas pessoas passam por problemas. Se o cara usava certas substâncias, né, vícios, drogas e tudo mais, cara, o problema era dele, com a relação da existência dele. Se ele utilizou por válvula de escape, por problemas pessoais, por diversão, eu não vou apontar dedo para ninguém. Não me diz respeito. O que diz respeito é o ser que está lá. Agora, se ele faz um julgamento de valor sem saber o que é, sem saber o que ser é esse, falando que é um negócio de necrofilia, porra, amigão, na boa, aí você é um imbecil. Entende? Você está criando uma narrativa que não existe, você está julgando um ser que não tem nada a ver com isso, não existe nada ligado a esse tipo de coisa, atrelando uma energia ao seu prazer. E veja, Freud já dizia, hein? Isso aí é um desejo enrustido. Se é para apontar dedos, cara, vamos tomar cuidado, porque a sua projeção mental está jogando para você aquilo que você projeta nos outros. Então Freud iria dizer, é mesmo? Como era a relação com a sua mãe? Sabe, esse julgamento a gente precisa tomar muito cuidado, porque então você passa a jogar nos outros aquilo que você tem na sua imaginação. Down here. Anyway, been told by numerous people that they have made contact with that spirit in there, and he is very disgruntled, he is very nasty. And Coitado. this crawl space right here, you can go in there if you want to. all you, Jess. I've had people in there, that's where some of the guys have been hit, punched. Supposedly the spirit that lives in there calls himself one or the evil one. É muito Hollywood, né? Ele falou que ele levou muita gente lá, desses paranormais, que obviamente, vamos entender, né? A matemática dos caras, a regra de 3 deles, é tão espetacular que eu não sei nem como limpam o próprio rabo. É o seguinte, então eu estou numa funerária. Funerária tem corpos. Se então existem espíritos malignos, é porque alguém molestou os corpos. Ponto, acabou. Achamos a causa. Foi isso que ele falou. Então, quer dizer, se existem espíritos dentro de uma funerária, é porque então alguém molestava os corpos. Muito bem. Ele chegou a falar então que em meio a esse contato, o espírito se manifestou dizendo que ele era o único, o principal maligno. Se não fosse ele, seria um dos maiores espíritos malignos. Veja, é igual um Tamagotchi, né? Ou igual, sei lá, um Pokémon. Você sai na rua jogando sua Pokébola, captura lá o Pokémon, você fala, eu tenho o Pokémon mais precioso de todos. É sério, é sério. Eu fico triste com relação a isso, sabe, gente? Porque, veja,
as pessoas querem mensurar. Primeiro, eu gosto muito quando as pessoas chegam pra mim e falam: ah, tio Spook, me fala sobre a hierarquia do mundo espiritual. Não existe hierarquia nenhuma, cara. Porra é essa? Você acha que o quê? O mundo espiritual é um super trunfo? Né? Os caras estão jogando super trunfo com os seres do mundo espiritual. Não tem hierarquia nenhuma. São pessoas que morreram que trafegam no mundo espiritual. Cada um com seus problemas, cada um com suas enfermidades, cada um com seus transtornos emocionais e mentais, ao longo de toda a sua existência, e que acabam refletindo junto ao mundo espiritual. Ou seja, elas se tornam a vibração do mundo espiritual. Você está querendo mensurar e qualificar, quantificar pessoas. Pessoas, cara. Ou seja, você quer ser o quê? O Andiese no mundo espiritual, você quer fazer a contabilidade, né? Quantos homens, quantas mulheres, quantos são drogados, quantos têm problemas emocionais, quantos se mataram. É isso, você quer quantificar realmente o mundo espiritual. É praticamente impossível fazer isso. Praticamente impossível. Tá? Então, assim, esse tipo de mensuração eu acho completamente sem noção e injusta. Injusta porque de novo, falta empatia social. Pessoas que morreram, pessoas que estão ali perdidas no mundo espiritual, podem ser seu pai, podem ser sua mãe, podem ser seus avós, podem ser seus irmãos, podem ser seus filhos, podem ser qualquer pessoa ligada a você. O qual um senhor desse está falando que então o seu pai, que morreu, se ele está no necrotério, ele pode ser então um espírito que foi atrelado à violência de cadáveres. Entende? Então assim, a coisa sai do eixo, completamente fora do eixo. Então eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, pô, começou bem, o vídeo é legal, tem coisas interessantes, mas termina numa cagada, assim, num achismo, num negócio completamente... Os Estados Unidos não têm conhecimento algum sobre a devida espiritualidade. E mesmo se as pessoas tiverem realmente alguém lá que manja dos Paranauê, esse cara tá quieto, para não viver numa nova inquisição. Já que os Estados Unidos é o primeiro no mundo em cristão e católico, certo? Repleto de congregações, repleta de denominações ali, diferentes congregações dentro da igreja. Então assim, o cara fica quieto, o cara nem fala. Porque sabe que vai sofrer uma inquisição, vai ser crucificado, vai ser queimado, as igrejas não dão espaço para outras crenças, então é melhor ficar calado. E lá, a primeira emenda, a quinta emenda, permitem que você possa atacar, sim, as outras crenças, respeitando a sua liberdade de opinião. Então, você vê, ali os caras falam sobre crimes, né, relacionados à homofobia. Então, se você possui a sua orientação, né, você é hétero ou você é homo, né? Então, se você gosta homem com homem, mulher com mulher e tudo mais, os caras deixam claramente que isso é crime, isso tem que ser perseguido, isso tem que ser, as pessoas têm que ser mortas. Eles falam livremente, abertamente, que isso não pode existir, sabe? Não pode existir outra orientação que não seja hétero. Porque é pecado, porque está na Bíblia e que as pessoas então devem ali incorrer a violência contra esses caras. A igreja fala, cara. Teve um pastor americano que veio para o Brasil e pregou isso daí, a mesma coisa. Pregou, tá? Lá eles têm essa liberdade. Então, saiu do eixo, bro. I don't go in there. Ah, tem medinho. Vai lá, bro. Cara, assim, de novo, só tem dois espíritos aí. E são dois espíritos que eu entraria normal, olharia, os reconheceria, mostraria que eu não apresento perigo, que eu estaria só observando a casa, eles me respeitariam tranquilamente, tá? Tranquilamente. Assim como eu já fui em casas de pessoas que tinham esses seres e que foi uma relação absolutamente normal. Entrava, observava, falava para as pessoas, não precisa entrar no cômodo, deixa eles aí, tá? Ninguém está se metendo, eles só estão observando, tá? Identificar, conversar e ir embora. Weird too. So I'm a medium. Ah, vá, você é medium. Querida, você não é medium. Se você fosse medium de verdade, você já teria entrado aí e já teria sapecado dizendo o que é, o que não é, onde está e o que não está. Entendeu? As pessoas usam o termo medium como se fosse, sei lá, cara, assim, a torto à direita.
Beleza? De novo, medium é uma palavra que designa uma palavra que trabalha, uma pessoa que trabalha em centro espírita, uma pessoa que tem já uma habilidade desenvolvida, uma capacidade desenvolvida, algo que faça com que esta pessoa consiga ter uma abertura maior dentro da sensibilidade de se comunicar com pessoas do mundo espiritual. Não existe, nas obras de Kardec está claro, não se pode desenvolver sozinho. Há necessidade de estar ligado a uma casa espírita e ter realmente o trabalho junto aos demais. Não existe médium, sozinho. Está na obra de Kardec isso. Então, por que profana o que está escrito? Porque é cristão. Não é espírita. É cristão que se autodenomina médium. Tá? Isso aqui é cristão, isso aqui não é médium. Something weird, on our way here, I got like a vision of someone sitting in a green chair, a man tapping their foot saying, I'm waiting for you. Olha lá, tá vendo? É uma total idiotice. Ela fala, não, porque eu sou médium e eu tenho uma visão de um cara sentado na cadeira, batendo o pé e falando, eu estou esperando por você. Não existe nada aqui, querida. Nada desse tipo, querida. O que nós temos são só dois seres que se alimentam dos corpos em decomposição. Eu sou clarividente, trabalho com isso há mais de 20 anos, 10 anos somente em centro espírita como médium de incorporação. Então eu tenho o conhecimento sobre a mediunidade, eu fui médium, eu tive o título de médium, mas eu não utilizo essa mediunidade. Então eu deixei o meu título de médium no centro espírita falando, eu não trabalho com espiritismo. Se eu não trabalho com espiritismo, eu não me denomino aquilo que eu não sou. Ok? Da mesma maneira que eu tirei um certificado internacional de psicoterapeuta, mostrei isso para o Ministério Público me reconheceu como psicoterapeuta. Ele emitiu um documento para mim dizendo, Rodrigo é um psicoterapeuta. Eu tenho o certificado emitido pelo Ministério Público. Comprovei que eu sou um psicoterapeuta. Não sou um psicoterapeuta tradicional, como visto hoje dentro das áreas como a psicologia ou a psiquiatria. Eu trabalho com técnicas complementares dentro do que se sabe da como psicoterapeuta. Tanto que se você jogar aí no Google dizendo quem pode ser psicoterapeuta, qualquer pessoa pode ser um psicoterapeuta. Qualquer um. Procura no Google. Qualquer pessoa com a devida instrução, conhecimento sobre as relações interpessoais, relações com as pessoas e ter, obviamente, um conhecimento melhor sobre a forma de trabalhar, lidar com os problemas, ajudar as pessoas, a capacidade social, pode ser um psicoterapeuta. Não existe restrição para esse ramo de atividade. Tem que avisar um queridíssimo aí que falou merda a meu respeito, tá? Então, assim, ela não está tendo a devida percepção de absolutamente nada, tá? Não existe ninguém sentado numa cadeira verde batendo o pé no chão, tá? As duas pessachas estão de pé, observando as pessoas à distância, só vendo o que realmente essas pessoas têm e estão fazendo. Somente isso, tá? Não existe nada. Claramente, isso aqui tem uma combinação, ele vai falar, não, a cadeira verde é verdade, o homem sentado era verdade. Vocês vão ver, provavelmente, vamos ver. And it's like identical to Oh, green chair. As soon as I walked down, I was like, okay. And the man who just was sitting, was tapping his foot, was saying, I'm waiting for you. What was his name? The guy who was here, what was his name? Carl. Okay. We had some people here one night, and they were, I forget where they were from, but anyway, I was telling them about spirits down here. Oh, we're not afraid of any of the spirits. It was just a man and a woman. About 11 o'clock, they texted me and they said, we met the evil one in the basement. Nós nos deparamos com o Evil One, né? Eu acho que quando a gente separar com o Evil Dead, aí fudeu. Enquanto é o Evil One, beleza. E quando tiver o Evolanda, é mais legal. Então você tem o Evil One, o Evolanda e o Evil Dead.
Quando tiver o Ivolanda. Quem não sabe quem é o Ivolanda, bota no SBT, vocês vão saber quem é o Ivolanda das pegadinhas do SBT. Aí tem o Ivolanda, o Evil One e o Evil Dead. Aí você tem os níveis. O Ivolanda é o espírito brincalhão. O Evil One é o espírito que ninguém consegue reconhecer, que ninguém sabe que é, e o cara tá só olhando dizendo, tá, jogo de 7 erros. Vamos lá, quem vai acertar quem eu sou? O Evil Dead é aquele que você lê o livro e ele aparece e consegue fazer o solo tremer. São os 3 Evil. Ivolanda, Evil One e o Evil Dead. Eu tô passando mal. O Ivolanda. Alguém chama o Ivolanda aí. Imagina, é o espírito zombeteiro. Quando o Ivolanda morrer, ele vai ser o espírito zombeteiro. E o rei dos espíritos zombeteiros vai ser o Serginho Malandro. Vai ser o terror do centro espírita. O médium vai estar psicografando a carta. Aí, espera só um minuto. Glu glu, eu tô recebendo, é um espírito zombeteiro. Glu glu, salsifufu. Eu acho que a psicografia do Sérgio Malandro vai ser a mais fácil de fazer. Vai ter 20 páginas só de glu glu. Glu glu salsifufu. Aqui é o príncipe da Xuxa. Ai, caracoles, é o Ivolanda, o Evil One e o Evil Dead. Ai, essa hora só falta aparecer a Aracide Almeida e falar, vai levar 10 pau. Puta merda. So I texted back and I said, "Hey, what happened?" She said, "We were told to get out of this basement." Ai, tô passando mal. What did you do? She said, "We're still," or he was closed. Ah, And I said, "So what did you do?" She said, "We're still alive, aren't we?" So I take it. They went back upstairs and did not come back down here the rest of the night. But CJ Faison, have you heard of him? Him and his group were here one night. And ai, velho. Actually, we were standing in here, and we were standing around just talking. Tá, que legal. And all of a sudden, one of the guys just lunged forward and just about fell. CJ said, "You had a little too much to drink tonight or what?" And he said, "Something just pushed me hard." Ele tá falando sobre histórias de pessoas que andaram por aí e o Ivolanda ali atacou as pessoas, né? O cara tava bêbado e falou, você me empurrou! Porra, bêbado, é sério. Vai confiar em bêbado? Você me empurrou, porra. Eu senti um empurrão. Você enfiou no meu cu? Porra é essa? Sabe? Então, assim, de novo, o papo de bêbado, aí é complicado o cara acreditar. Then, flew back the first part of the summer. Had a group of nurses here. They were getting dating. Ele trouxe um grupo de enfermeiras. And there was 8 of them. And one of them had hair. I mean, it was down here. And we were standing upstairs talking, and she just kept fidgeting. And I said, "Something wrong?" She said, "They will not leave my hair alone." Ah, vá. A mulher tinha um cabelo que ia até o pé, tá? Ou seja, era provavelmente evangélica, né? A mulher tinha um cabelo, ou devia ser a mulher do Primo It, né? Quem assistiu Família Addams sabe que o Primo It tinha um problema sério de caspa. Então a mulher do Primo It estava lá, né? Comendo e tudo mais, e aí ela achou que alguém estava puxando o cabelo dela. Veja, a mulher tem um cabelo que vai até o chão. Porra, quer dizer, né, o cara, pisei no seu cabelo, ela pisa no cabelo, ela acha que, alguém tá puxando meu cabelo, é ela pisando no próprio cabelo.
A mulher, pô, por que que não corta? Não, tem que ir lá, vai, tá, né? Botei. So we came downstairs, and it's one of those times, you know, those Kodak moments when you should have a camera and you don't have. Yes. I just turned to look at her, and like somebody took and grabbed a whole handful of her hair and had it out like this, and then just let it go, and it just. And she turned to look at me. She said, "You see what I mean?" Wow. Oh my gosh. Vai, vamos andar. Vamos. I mean, after all that stuff, damn. Too keen on the house anymore. If you watch that movie with the Death Walker series, Se você assistiu aquela série Dead Walk Series, desculpa, eu não sei o que é um Dead Walk Series. Nick sets up an experiment in here, and about center of this window to about center of that window. Peraí, é um seriado do Nick, Nickelodeon, não, do Nick e daquela, a Katrina, a Latrina. Agora eu acho que eu sei quem que é. São os dois caras que tretaram com o Zak Bagans, provavelmente. É o Nick e a Latrina. Como é que chama? Dead Walking. Aí a gente vai ter realmente muitos problemas, tá? Porque a gente tá falando de pessoas muito ruins, de índoles muito ruins. Dead Walking... Não, é Walking Dead, não é Dead Walking. Nick, não é Quick. Nick. Dead Walker. É ele mesmo. Vamos lá. Aí a gente já começa a matar quem é que realmente está por detrás disso tudo. Existe um casal, que é o Nick e a Latrina, tá? A Latrina, para quem não sabe, ela era assistente do menino que apresentava o Paranormal State, o Ryan. Foi o seriado mais interessante de ser analisado. Eu adorava analisar, porque eu me divertia bastante, dava risada, via a Lorraine. A Lorraine era horrorosa em ação. Ela entrava, dava o chilique dela, saía correndo. O Ryan corria atrás dela, falando, véia, você não vai fazer porra nenhuma. A véia falava, me deixa em paz, Ryan, eu quero ir pra casa. E a velha ia embora, parecia um anão de jardim correndo, desesperado no meio da mata. É um seriado fantástico para quem quer se divertir muito, chama Paranormal State. O Ryan ficou doente, o Ryan ele teve sérios problemas de câncer, ele surtou, ele cometeu crimes, foi para as drogas, porque realmente ele ficou embasbacado com os efeitos de tanta idiotice de Hollywood, sabe? Aquele Macaulay Culkin, o cara pirou na batatinha, igual o Macaulay. E aí o programa cindiu e houve então o surgimento de um outro grupo, que é o Nick e a Latrina. Latrina é o apelido que eu dei para a menina que trabalhava com o Ryan, que eram dois mentirosos compulsivos. Era a Latrina, que o nome dela é Katrina, e o Sergei, que era o engenheiro de áudio dele, e que fazia inserções de áudio, e o próprio Ryan pegou ele manipulando os áudios e mostrou isso, tá? Então gerou um escândalo. E aí surgiu então essa cisão entre o grupo. E aí criaram o Nick e a Latrina, que vão nas casas e fazem a pior análise, utilizando de tudo que é artifício, somebody love, yeah, glu glu, para tentar provar que espíritos existem, tá? O Zak Bagans chegou a arrumar briga com esse Nick e conseguiu pagar para que alguns programas de televisão deletassem, chutassem e quebrassem os contratos com o Nick, de tão absurdo que é. Eu tenho a treta, eu já gravei para vocês essa treta, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, nas próximas semanas. Então a treta aconteceu lá entre o Zak Bagans e esse Nick de verdade, tá? O Nick veio a público dizer que foi o Zak Bagans que o sabotou. E o Zak fez mesmo, tá? Eu acho que o Zak se cansou desse idiota e resolveu pagar mesmo ali para os canais quebrarem os contratos e tirarem ele da televisão, tá? O Zak também não é flor que se cheire, é um cara muito mafioso, é um cara muito bad vibe, ele é concorrente com relação ao Museu Warren, ele tem o Museu do Horror dele,
tá? Eu já fiz a análise do Museu do Zak Bagans e vocês vão ver o que eu preparei para vocês com relação a isso. É surpreendente, muito legal. A treta do século entre os dois. Logo, logo os dois vão pro ringue se socar, tá? Então, assim, se realmente a Latrina e o Nick foram aí, cara, pode esquecer, porque é o ápice da exploração da ignorância humana dentro do critério de casas assombradas. Eu já vi isso, eles forjam muitas coisas, eles foram numa, por exemplo, eles me deram strike no canal, tá? Só para avisar. Eles derrubaram alguns vídeos que eu tinha publicado, tá? Não foi uma coisa legal, porque os vídeos eram educativos pra gente mostrar o que realmente acontece no mundo espiritual. E eu falo português, os caras não entendem porra nenhuma do que eu tô falando. Você acha que eles entendem o que eu tô falando? Nem a pau. E aí o que acontece? Eles colocaram uma corda numa das prisões falando que as pessoas tinham morrido enforcado e tudo mais, e eu me diverti, né? Ria pra cacete, porque a corda ficava balançando com a gravidade e eles falavam que era o espírito que estava ainda pendurado lá. É sério, tá? E aí eu, obviamente, pô, o espírito não vai ficar pendurado lá, cara, desculpa, é óbvio que não, tá? Não tem um porquê, mas eles ficavam falando que a corda balançando era o espírito. E na verdade a corda balançando é o efeito pêndulo da gravidade. Então, assim, não dá, cara, não dá. E com o Nick e a Latrina fica difícil conversar. Vai, Bovis. He had these two posts that were about that high. They were like 1-inch square steel. And they were welded to an 8-inch piece of flat metal. No way they're gonna fall over. He had real thin copper wire, ran from one to the other, and then it went downstairs. He ran all the way downstairs to his REM pod. Eles usavam o REM pod. O REM pod é um dispositivo acionado por controle remoto, tá? Ele foi, primeiramente que eu vi o REM pod funcionar foi nos Manos do Além, que eu recomendo vocês assistirem, vocês vão amar, aqui no canal vale a pena. Nas outras redes não assistam não, porque não tem graça nenhuma. Aqui tem. Aqui vocês vão chorar de rir com o espírito proctologista que eu realmente mostrei no vídeo, que enfiou o dedo no butico do Manos do Além, tá? Eles criaram um sistema chamado REM pod. REM pod é um alarme que é acionado por controle remoto, tá? Ele é uma base que tem uma anteninha e ele fica onde os caras quiserem. Então fica no corredor, fica no quarto e tudo mais. E o controle remoto geralmente ou fica na mão do cara ou fica no bolso. E ele foi usado por todas as equipes de caçadores de fantasma nos Estados Unidos, alegando que quando o espírito passava, acionava o alarme. Veja, eu fiz um teste aqui em casa, igualzinho. Eu peguei sensores de jardim. Sabe aqueles sensores de luminária que você passa e acende aquela puta luz? Eu fiz. Bom, se o espírito consegue acionar então o REM pod, ele consegue acionar um sensor de jardim e fazer com que a luz acenda. Curiosamente, não funcionou. Que coisa! Eu lotei a minha sala com esses sensores. Não acendeu uma vez. E aí? Uma coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte: um bichinho de jardim, uma mosca, pode acionar um sensor? Pode. Qualquer bichinho pode pousar numa antena dessa e disparar esse sensor? Pode. Eu vi isso acontecer. Uma mariposinha pousou num desses sensores e disparou o sensor. E o cara falou que era um espírito e na verdade era uma mariposa. Tá? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê na televisão. E eu recomendo sempre vocês, caso queiram fazer os testes, é muito simples, cara. É só comprar os equipamentos, colocar na sua sala, fazer um processo de atrair os seres por meio de uma pessoa que realmente tem as habilidades e capacidades, outros ali olharem e falarem que realmente o espírito está lá e ver se funciona. Caso contrário, é golpe. Puramente um golpe. So we were downstairs sitting down and talking, and all of a sudden we just heard this thud. E é isso. And they're like, Respira. Respira, ao coração. Então ele fala que eles desceram, foram para a cozinha e aí o alarme começou a tocar. Por quê? Controle remoto. what was that? I said, I don't know what it was. Whatever it was upstairs. So we came up, and the one over there was actually laying down this way on the floor.
tá? Eu realmente não acredito no Nick e nem na And latrina. that's the one where, if you watch that video, the copper wire. Eu não posso assistir esse vídeo porque o Nick, ele não autoriza a reprodução em outros canais. Então eu não vou assistir isso, eu não posso botar no YouTube. Portal. It's just, Wow. Guess we got some poltergeist activity here. yeah, well, Ele fala que é uma atividade poltergeist. Velho, desculpa, poltergeist não existe. Poltergeist é uma criação de Hollywood. Steven Spielberg foi quem criou Poltergeist, tá? Veja, eu tô nesse apartamento há tempos, eu estive em outros apartamentos, nunca aconteceu nenhum fenômeno poltergeist. E eu atraio consciências de espíritos constantemente e até agora eu não vi nenhuma manifestação real de cadeiras mexendo, cadeiras andando, mesa andando, como a gente vê no cinema. Eu gostaria que isso acontecesse, mas até agora nada. there's activity all over this. Yeah. I mean, I come up here and I work up here a lot by myself in the evenings and stuff after work. And I was up here one Saturday, I was putting that drop around the kitchen down there. And of course, this main hallway right here. And the entire day that I was down there working, I could hear somebody just pacing back and forth up and down this hallway like, you hurry up and get out of here. You're bothering me, and just pacing up and down. Ele tá falando que ele teve a impressão de escutar passos, como se alguém estivesse incomodado, andando de um lado para o outro e tudo mais. Essas impressões todo mundo tem dentro de casa, tá? Os estalos que acontecem, as batidas, principalmente casas de madeira, você tem a impressão que tem alguém realmente andando ou barulhos de pessoas se movendo, tá? É a falsa impressão que a gente tem. I mean, I've heard little kids laughing and talking. I'd be downstairs working, I could hear it sounds like they're right up here in this room. E ele escuta crianças aí. Aí é um grande problema. Por quê? A consciência de crianças não permanecem aqui conosco. Então, como é que faz? Sabe, eu já falei isso para vocês anteriormente. Crianças não permanecem aqui. Veja, espíritos de criança é algo muito raro de se encontrar, de se comunicar, de se ver. É raríssimo. Então, And I'll come upstairs, there's not a soul here. Well, maybe you see kids outside. There's not. You go out there and you can't see a soul on the street anywhere. So, this room here, the room that we assume belonged to the two girls. esse quarto pertencia às duas garotas. Lembra que a gente falou na parte 1 que realmente tinha duas meninas e um menino, e o menino tinha pintado o quadro da menina chorando e tudo mais, tá? Tá, eu vou, assim, esse quarto passou por diversas pessoas. É muito complicado você predeterminar de maneira assertiva que energia era de quem. Então, a gente tem um bololô de diversas energias aí, de diversas pessoas que moraram, habitaram a casa, ok? Nós temos, nesta região próxima à janela, cerca de 1 metro da janela, a energia, sim, de muita confusão mental, muito estresse mental, muitas discussões, muita agressividade, tá? Ela permaneceu neste canto. Existe, sim, uma energia que implica em algo ruim, uma atitude ruim, uma ação ruim. Vamos lá, se realmente os pais cometeram um crime contra a menina desapareceu pelos que eles falaram, tal, isso daria indícios de que houve realmente uma situação junto a alguém que morou aí nesse quarto. Uma situação de agressividade, uma situação de intolerância, uma situação de crime. Porque essas formas de pensamento que estão incidindo sobre esta região, elas são extremamente fortes, têm uma característica mais agressiva, têm uma característica mais violenta sobre quem dormiu aí. Então há sim indícios, rastros de que alguém fez uma maldade para alguém que dormia aí. Pode ter sido morta? Eu não posso deduzir a morte nesse caso.
O que eu posso falar é que houve muita violência nesse quarto, uma agressividade muito grande com relação a quem dormia aí, principalmente neste canto próximo à janela. This closet, about, a year ago in March, we had a really bad storm come through and ripped part of the roof off the house. So I had to have a new roof put on, but this room here, it ripped a lot of the roof off, so I had to tear the drywall and the insulation back out. I just never got back up here to put it back up yet. But this closet, I don't know what's in there. I personally never felt anything, but my dog, when I bring her up here, she makes a beeline right up those stairs, and she'll get right here and stand there and look in that closet. All the fur on her back just bristles up, and she stands there and just growls. Tá, ele tem um cachorro. O cachorro, ele estranhou o que estava dentro desse closet, que ele chamou de closet, tá? Porque ele foi reformado, o cara, ele mudou o teto, mudou toda a estrutura da casa, então ele criou uma estrutura melhor para o quarto. O cachorro entrou e ficou rosnando para dentro deste lugar. Ele falou que ele não tem nenhum problema com relação a este ambiente. Porém, o cachorro disse que se estranhou. Veja, o cachorro poderia ter estranhado sons que vinham do lugar, que não necessariamente são de espíritos, mas de coisas externas. Poderia ter acompanhado um bichinho, poderia ter criado uma falsa impressão do que estava aí lá. Não há comprovação de que o cachorro realmente tenha visto um espírito. Até porque, neste ambiente, não existe nada que remeta a, neste exato momento da gravação, um espírito, tá? Naquele momento em que o cachorro estava olhando e tudo mais, poderia ter um espírito? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, não estava lá para ver. O que eu estou vendo é aqui a gravação. Então eu não sei realmente o que o cachorro viu, tá? Eu não sei. I mean, this has been now going on for 3 years. And she does it every single time? Oh yeah, every time I bring her up here. Oh well, last couple of times she was chasing a deer in the backyard and tore her ACL. Oh, perfect. So she had to have surgery. So right now she can't do stairs. But if I bring her up, Você sabia que precisa de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo para ter ganhos reais de massa muscular? Blá, blá, blá. she'll stand down there at the bottom of the stairs and just whine. She wants to come up here. O cachorro teve um problema de saúde, que agora ele não consegue mais subir. Ele teve uma paralisia ali das pernas, das patinhas, e acho que ele perdeu a possibilidade de poder subir para os cômodos. Então, ele não faz mais isso. But I mean, she's not a dog that growls or barks at anybody, and just, you know, the night that she first did that, it kind of scared me a little bit, because I thought, what the world's going on in that closet? And she just would not leave it. And I've had people tell me that when they walk in that closet, they feel an evil presence. Olha lá. É, o Evil Holanda, o Evil One ou o Evil Dead. Então ele falou que quando as pessoas entram nesse closet, já vem a presença do espírito maligno. Não. Aí ele não tem nada. E curiosamente no quarto, onde tem a densidade mais forte de energia, ninguém presta atenção. É muito curioso isso, né? As pessoas prestam atenção em coisas erradas, ao invés de realmente se atentar às verdadeiras energias que estão dentro da casa. As impressões psíquicas, realmente elas interagem de maneira diferente para cada indivíduo. Indivíduos que têm mais sensibilidade já entenderam o recado. Pessoas que estão vendo que têm essa sensibilidade já, que atuam em centro espírita, que trabalham em centro espírita, já pegaram as energias que eu falo, já entenderam, já tiveram essa mesma correlação às impressões. E infelizmente outros acabam concordando com o que esse rapaz fala. É a mesma coisa com o dito Elias Samael, que não morreu porra nenhuma, que está vivo no México e que pregou uma enorme peça para idiotas acreditarem. E idiotas acreditam que ele morreu jogando tabuleiro Ouija, morreu fazendo pacto, sabe? Idiotas. Idiotas. Novamente, é aquela coisa, né? O cara, ele não tem o menor conhecimento sobre espiritualidade, não manja droga nenhuma, nunca viu um pacto, nunca viu nada, nunca teve qualquer contato com manifestação, mas passa a realmente acreditar em qualquer coisa que a mídia diz. É o cúmulo,
sabe? É o cúmulo. Existem certos assuntos que as pessoas técnicas realmente têm que responder. As pessoas técnicas é que têm que falar, comentar. Os outros têm que só olhar. Só. Meros espectadores. Porque opinião vazia é que nem vento, cara. It's focusing on a person standing right in the closet. Whoa. See that? Não, a presença está no quarto. No closet não tem nada. So, But this one, like I said, this room here has a lot of activity. Okay. Of all three of the bedrooms, this has the most activity. And it's little children activity. So, the very first night that they were here, when Mike Ring's group was here, they had a Boo Bear set up here. And we were all sitting in the room after we come up from the basement, half froze to death, and we're sitting down there warming up. And you could hear the Boo Bear talking. And he had motion sensors set up here, and he had Olha lá, os caras de novo. Foi uma outra equipe lá, botou um monte de sensor no quarto. a beam across this doorway. And just all of a sudden, the motion sensor started going off. Sensor de presença começou a apitar. The camera down there for it was on this, I think he had it set up over there and it was kind of facing this way. The camera, all of a sudden, it went to detecting motion. It came up with a red M on it that said motion. Tá, eles usaram o Kinect para poder pré-determinar o corpo. Realmente, assim, eu usei o Kinect só para testar. Veja, de novo, as pessoas adoram utilizar artifícios que não são feitos para. Eu tive o Kinect em casa, eu vendi o meu Xbox, tá? Esse Kinect, ele tem a capacidade de pré-determinar se tem ou não uma pessoa do seu lado. Para quê? Para que você jogue o videogame. Se você fala para ele, ó, tem alguém aí, e ele não consegue identificar claramente, ele vai utilizar de artifícios para tentar criar, então, uma estrutura. Eu fiz esse teste. Ele cria um boneco fake, baseado em impressões que ele acha. Então, se ele vê, sei lá, um pixel numa parede, ou ele vê um bichinho na parede, ele começa a predeterminar que aquilo é um sinal de uma pessoa. Tá? É falso, é falho, eu tive, testei e vi que não funcionava. Sério mesmo, tá? Se funcionasse, eu estaria usando. Da mesma maneira que eu uso o GoPro, que eu uso os microfones e tudo mais, se funcionasse, eu estaria usando, mas não funciona. Eu vi o negócio errar. And something else happened. But then, that all happened just instantaneously, simultaneously, and you heard this little kid just hysterically laughing, and then you heard, like, little kid running. Tá vendo as mentiras? Então aí já começa, não, agora você escuta uma criança, eles passaram a escutar uma criança e escutar os passos da criança correndo pela casa. And it's here and then, like, down that hallway. And just laughing like crazy. Não, é mentira. You said you think one of the children had a disability? Rosalie. Rosalie had a disability? Do you know what kind of disability? Ué, você não é médium? Fala pra ele qual que era. Ué, ele fala, não, mas tinha lá realmente a Rosalie, que tinha um problema sério, né? Tinha desaparecido e tal. Ela pergunta, você acha que poderia ser a Rosalie? O que ela tinha? O que aconteceu com ela? Ele não sabe. Você não é médium? Diz. Ué, você se autodenomina médium. Você é incapaz de falar o que aconteceu com a Rosalie? Veja, pessoas se dão título sem merecer. Sem merecer. Then we also have Hazel. And Hazel's an 8-year-old girl. Do you have a music box? Apareceu agora uma nova, chamada Hazel, que é uma criança, era uma criança de 8 anos, sei lá. E ela tinha uma caixa de música. I do, yeah. Well, hopefully she'll play the music box because Hazel likes to have this bathroom. Here.
Aí morava uma criança chamada Hazel, ela tinha uma caixinha de bonecas, uma caixinha de... Pack girls that were here from Akron. They, E agora? Roubou. O espírito levou. Foi o Ivo Holanda. had a crowbar hanging here. Tinha uma crowbar. Uma barra de metal. Foi o Ivo Holanda que levou. Nobody's been in this house. Ninguém esteve aí. Sumiu a barra. Foi o Ivo Holanda, tenho certeza. And it's not here now. There's a little creepy doll right there. Foi o Ivo Holanda, gente. About that long. É espírito brincalhão. Yeah. Foi ele que levou. Here it is. When I put that, trying to jack that wall around, and when I got done with it, I just hung it right here and it's been hanging here. Oh my God, I don't see it. Perdeu a barra. Um teco de metal enorme She sumiu. put the music box in here, and Hazel was infatuated with the music box, and she would turn it on and turn it off at her command. That's cool. Ela comandava a caixinha de música. Sabe? O que era? Era simplesmente a Alexa daquele tempo. Né? Caixinha de música, toque, tocava. Caixinha de música, desligue, desligue. Era a Alexa daquele tempo. So, Vou comprar uma Alexa também. and then this is the bedroom back here where two people that we know have passed away. Other than that, not really a whole lot goes on in this room, other than one night I came up here, this was year before last, and it was in January, and it was extremely cold that night. Ah. And I had a group up here, and I'm walking down through here, and I'm just bebopping down talking, and I just walked in like this, reached over, flipped the light on, and as soon as I stepped in, this woman, she yelled at me to stop. So I did. I turned around, I said, "What?" And she says, "Get out of that room." Tá bom. She says, "There's nothing but pure evil in there. Get out of that." De novo, nós temos o Ivo Holanda no quarto. Então ele estava entrando, outro grupo de paranormal que ele estava ganhando grana sobre, o grupo de paranormal filmando, falou, não, pare, estátua... Aí voltou e a mulher falou, não, porque aí tem o Ivo Holanda. Aí ele, não, então eu vou ficar fora, né? That room. As soon as I started to back up, I looked up, and both of those windows were just crawling with flies. Oh, weird. There he had E aí, quando ele viu, as janelas estavam repletas de mosca. A Amityville. Igualzinho a Amityville, repletas de mosca. Veja. É muito complicado isso. Há espíritos que podem levar uma casa a ter certos acúmulos de insetos? Sim. Mas um enxame de abelha? Não. Centenas de insetos? Não. Pode levar a pequenos insetos. Coisa que você fala, nossa, que engraçado, né? Um cheiro estranho e os insetos. Alguma coisa aconteceu. Claramente isso não acontece no banheiro, porque banheiro é repleto de cheiros estranhos e tem insetos no banheiro, claramente, onde tem fezes, tem lá, né, as nossas secreções e tudo mais, e os bichinhos vão. Nós estamos falando de quartos, salas. Posso dizer que são espíritos 100%? Não, não posso. Eu tenho que olhar para ver se realmente existe uma impressão psíquica de uma entidade que supostamente estaria então atraindo tais seres, né, insetos. Fora isso, não posso predeterminar que realmente tinham moscas aí, porque até então não tem nenhum espírito aí, ou não tem registro de espíritos que poderiam atrair insetos. to be at least 1 million flies on each one of those windows. Então tinha milhões de moscas aí, milhões de moscas. And if you look, I never did wash the windows since that night. Look at all this on those windows. That's all from all those flies that night. And they all just left all of a sudden? I don't know how they got here because, like I said, it was below zero Yeah. that night. Ele fala que ele não sabe, porque naquela noite estava tão frio, que provavelmente as moscas estariam escondendo do frio, por isso que elas estavam dentro da sua casa, não é mesmo? Eu tenho insetos aqui em casa que fogem do frio e vêm aqui onde está quentinho, entendeu? De vez em quando aparece uma mosquitinha aqui pousando, eu converso com ela, me divirto com o mosquitinho, não tem problema nenhum. And the next day, usually the next day I stop in and I
make sure that all the trash is picked up and, blah, blah, blah. And I thought, well, I'm going to have to go up there and clean up a bunch of dead flies or something. I came up here, there wasn't a fly anywhere. No dead ones, no live ones, nothing. I don't know where they came from, and I don't know where they went. And this light will take fits to where it flashes, like it's giving out a Morse code. Yeah. Os espíritos estavam fazendo código Morse com a lâmpada. Então ele disse que o código Morse. Os espíritos estavam se comunicando com ele por meio da lâmpada que estava piscando. Como é que é? I've had the electrician check that thing. He put a new fixture up there. We got new bulb in there. This light and the one down there in the hallway. And I have no idea. I'm totally clueless. Ele não sabe por que a luz piscava. Porque ela gostou de você e estava piscando o olho, dizendo: oi gatinho, oi gatinho, oi gatinho, oi gatinho, oi gatinho, oi gatinho. Gente, luz pisca. De vez em quando aqui pisca também. Entendeu? Tem problemas de voltagem? Tem, de vez em quando acontece, cara. Assim, ok? Dá umas piscadas. Por mim, não são espíritos, ok? Energia elétrica e alguma interferência de rede elétrica. Numa casa velha como a tua, falar que, puta, luz piscou. Porra, cara, ó, tua casa tá caindo aos pedaços. Vai tomar vergonha na cara, vai juntar grana pra pagar essa obra. Porra, porão zoado, estrutura zoada, curto elétrico, sem aquecedor, sem porra nenhuma na sua casa. É a impressão que ainda existe parede. É um milagre que ainda tem parede aí. Ó os gatos que você faz. Ó, pô, amigão, você acha que a luz não vai piscar aí? Não vai. Não vai ter curto. Aí é demais, né? So, but this room, we were going. All three of the bedrooms are the same size. They're all 12 by 15. This one had two of these big closets. I mean, this closet's huge, just like the other. But we decided that we would take one of the closets and make a master bathroom out of it. So that's what we're doing in here. We're going to have a shower and a commode and a vanity and stuff. Aí eles montaram uma suíte, um banheiro. When Red Chasers were here that night, they have a big following that follows them wherever they go. And they had like 30 people came with them. So I'm giving them a tour. And we were in that middle Ele deu um tour para 30 pessoas na casa, ou seja, o cara tá ganhando grana. bedroom. And I said something about Rosalie, and this gentleman says, well, I've already talked with her tonight. Oh, really? Aí uma pessoa, ele levou 30 pessoas para casa, aí uma das pessoas disse: eu conversei com essa tal de Rosalie essa noite. Yeah. Do you know where her hiding place was? And I said, not a clue. Let me show you. Walks right in here, comes right now if you walk in here. He says, I know it's not here now, but there was a little closet built within a closet right here in this corner. And I said, yeah, I tore that out. I said, I thought maybe it was a place where they kept a safe. Yeah. Being a business, you know. He said, no, that was her hiding spot. Now, how would he know that? Então foi que a mulher conversou com a Rosalie e ela descobriu um lugar secreto na casa. E aí levou o cara para um lugar secreto que não existe mais. O cara quebrou toda a casa e ali tinha um lugar secreto. Novamente, histórias, né? That was there. E acabou. Olha, gente, eu acho que a gente percorreu a semana toda de um tutorial para vocês sobre o mundo espiritual, sobre as questões de espiritualidade, o que realmente os espíritos fazem, o que não fazem, o que podem nos causar, o que não podem nos causar, o que é mentira, o que não é mentira dentro desses aspectos, tudo bem? Novamente, os Estados Unidos não são referências de estudos sobre espiritualidade, tá? Dentro do aspecto que a gente está vendo. Eu sei que pode ter em universidades nos Estados Unidos certas obras, certos artigos acadêmicos que podem ter contextos muito legais dentro de espiritualidade. Mas fora isso, desculpa, né? Os Estados Unidos é quase a totalidade católico-cristão e dificilmente tais ensinamentos vão estar livres de crendices populares, de evil spirits, coisa que a igreja propaga, demônio, diabo e tudo mais, tá? É uma relação muito difícil de conhecimento, de entendimento
para poder chegar lá e falar, mano, desculpa, vamos reciclar isso daí, o que vocês estão falando é absolutamente sem noção, tá bom? Novamente, eu espero que vocês tenham entendido os recados. Chega um nível de comentário que não rola, cara, sabe? Tipo, eu começo a dar risada porque você vê o nível de crendice popular do indivíduo, chega a ser triste, porque, primeiro, mau caratismo, porque ele ganha dinheiro fazendo tour, 30 pessoas para conhecer a casa. Então ele está explorando financeiramente o mundo espiritual de uma maneira abusiva, tá? Leva equipes paranormais de Hollywood, de cinema, de Netflix, de Discovery Channel para ganhar notoriedade e fama, tá? Bota pôster na parede dizendo que era a casa mais assombrada ali e entra no YouTube Channel e tudo mais, tal. Então ele faz uma puta propaganda que a casa dele realmente, ele tirou a sorte grande, a casa do Evil One, o Evil Landa e o Evil Dead. É óbvio que não dá para acreditar nisso. Ele não quer resolver o problema dele. Ele quer simplesmente explorar essa situação. É isso que está acontecendo. Ele explora a situação, tá? Fico triste, mas, de novo, é uma casa que não tem absolutamente nada anormal dentro dos aspectos que nós vimos, ok? Então, assim, não existe nada de anormal dentro dos aspectos que nós vimos até agora, ok? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter as devidas informações, bem como os devidos valores cobrados, uma vez que eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, você pode clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.